O Estado brasileiro ainda é anacrônico, não foi pensado nem desenvolvido para se relacionar com o andar de baixo da sociedade, não é um Estado democrático de fato. Nós estamos vivendo um período mais longo de democracia no Brasil, é preciso aproveitar isso para que a gente avance, tenha um Estado de fato que seja capaz de ser o instrumento de construção desse processo de evolução da sociedade. As instituições precisam todas serem revisitadas, o judiciário precisa ser revisitado, o legislativo pode avançar muito, o executivo também precisa avançar nos seus mecanismos e na sua eficiência e eficácia, os processos de consulta, de participação direta como instrumentos complementares à democracia representativa. Então tem muita coisa que precisa ser feita. Agora, tem uma urgência que é a reforma política. O Brasil precisa passar por uma reforma política. Isso não pode, quer dizer, que os operadores da política vetarem e impedirem esse avanço da sociedade brasileira. A sociedade tem que demandar. Por exemplo, não é possível que o dinheiro tenha tanta importância nos processos eleitorais. Essa é uma das fontes mais importantes da corrupção. É preciso, e a corrupção é um problema que existe no Brasil, que é grave, e que acaba contaminando todo o mundo político. É preciso enfrentar esse problema, é preciso fazer uma reforma política, onde de fato as pessoas tenham que confrontar ideias, tenham que confrontar programas, os partidos têm que representar projetos para a sociedade. E o Estado não é um botim de guerra, quando quem ganha a eleição tem direitos de canalizar parte dos recursos públicos para a sua reprodução política. É preciso enfrentar isso, senão vai desgastar todos, vai desmoralizar a democracia brasileira e todos vão afundar num descrédito e numa falta de apoio e de reconhecimento por parte da maioria da população brasileira. Preciso reverter isso, preciso ter coragem para fazer uma reforma política que, por exemplo, acho que tem que ter financiamento público, tem que ter punição para a corrupção, tem que ter punição rigorosa. Uma sociedade não pode viver dessa maneira que nós estamos vivendo. E isso como uma base para que a gente possa de fato fazer o confronto dos programas, dos projetos para a sociedade brasileira, e que a sociedade possa periodicamente ser consultada para definir avanços e retificações. Então acho que a gente tem muita coisa, temos que continuar o fortalecimento da educação no Brasil, acho que não podemos interromper o processo de acesso à cultura, acesso pleno à cultura, garantir o desenvolvimento cultural pleno no máximo do seu potencial. Na saúde também tem muita coisa a ser feita, ou seja, o Brasil é um país que tem quase tudo está por ser feito. Acho que o presidente Lula criou uma referência básica, associou desenvolvimento com justiça social. Pela primeira vez no Brasil se constituiu de fato uma ideia que desenvolvimento só pode ser medido na medida em que ele represente melhoria da vida dos brasileiros. Não há apenas um projeto econômico desassociado para no futuro ser distribuído. Não, distribuição de renda imediata, participação nos lucros da sociedade, capacidade de incluir milhões de pessoas que viviam na miséria e na pobreza. Tudo isso é o grande capital que o presidente deixou com seus 8 anos de governo, e é preciso dar continuidade a isso, aprofundar, porque o mundo está em crise, a Europa está vivendo uma crise profunda, os Estados Unidos estão vivendo uma crise profunda, ninguém sabe até onde vai essa crise dos países desenvolvidos. Se engana quem pensa que está imune a esse processo, e acho que o desenvolvimento do mercado interno, o desenvolvimento da capacidade de autossustentabilidade da sociedade brasileira é fundamental. E cada dia que a gente perde, cada hora que a gente perde, cada ano que a gente perde, é uma perda imensa, porque num momento onde nós vamos precisar ter alguns problemas resolvidos, talvez seja tarde para começar a resolver esses problemas. Brasil. As conquistas e avanços das políticas culturais durante a sua gestão e a de Gil, à frente do Ministério da Cultura, correm risco de retrocesso? Olha, nós avançamos muito no período do governo do presidente Lula. Primeiro com o ministro Gil, depois eu substituí, dando continuidade às políticas que começaram, e evidentemente continuidade não é mesmice, nós tivemos que inventar também novos processos. Nós avançamos na área de renovar a legislação brasileira, os marcos legais que organizam e que
orientam a cultura brasileira são defasados na área de direito autoral, na área de política de fomento, em todas as áreas a gente deu uma boa contribuição. O Plano Nacional de Cultura foi um instrumento importante que nós deixamos aí para orientar a capacidade do Estado brasileiro de se relacionar de maneira profunda e estratégica com a cultura. Nós investimos na área de compreender que a diversidade cultural brasileira é um patrimônio da sociedade e precisa ter o apoio, o fomento e o incentivo por parte do Estado. Isso é uma relação obrigatória por todas as possibilidades de contribuição que a cultura tem na sociedade, até mesmo para constituir uma educação de qualidade. Se nós não integrarmos cultura e educação, nós estamos perdidos, porque educação não é só preparar para o mercado de trabalho. Educação é preparar para o mercado de trabalho, para as novas tecnologias, para ter capacidade de pensar e enfrentar os grandes desafios do mundo que o Brasil vai ter que enfrentar, e os nossos desafios internos, as mazelas que a gente herdou desses 500 anos de desigualdade social, de falta de democracia, de falta de cidadania, de falta de acesso à educação e à cultura. Mas também a educação é para possibilitar o desenvolvimento de uma cidadania plena, onde as pessoas possam realizar sua condição humana. Nordeste, Salvador e Bahia. Como você analisa o momento socioeconômico da Bahia e de Salvador e as próximas eleições? Olha, esse processo de desenvolvimento que o Brasil está vivendo tem no Nordeste um dos maiores índices de crescimento e de melhoria das condições sociais da população. O Nordeste passou de fato a ser uma região com um protagonismo econômico e social enorme e político no Brasil. Agora, é preciso ter projetos estratégicos, é preciso enfrentar algumas mazelas estruturais da região, é preciso envolver a sociedade civil, a cidadania. As cidades brasileiras como um todo, não só no Nordeste, estão vivendo situações dantescas, em parte fruto dessa urbanização acelerada que a gente teve nas últimas décadas, da metade do século passado para cá. Mas agora não há mais essa premência de crescimento econômico fruto de migrações da área rural para as cidades. Então é preciso recompor a capacidade de planejamento, de enfrentar os grandes problemas. As cidades estão com uma capacidade de mobilidade muito pequena. Não adianta estar aumentando a venda de automóveis no Brasil se as cidades brasileiras não aguentam mais a entrada de tantos automóveis em circulação. Então é preciso investir em transporte público, ou seja, é preciso reequacionar todo o problema urbano, sem esquecer que mais de 80% dos brasileiros vivem em cidades. E as cidades estão doentes, as cidades brasileiras estão doentes. Salvador está horrível, Salvador está uma cidade maltratada. Toda vez que eu vou a Salvador eu sinto mal de ver um patrimônio, uma joia, com uma carga simbólica tão grande como é Salvador, com a importância e com a beleza natural que tem, com a beleza cultural, com a vivacidade que tem, com a importância que tem para o país. Ela está sendo dilapidada, a especulação imobiliária domina a cidade não tem planejamento, os órgãos públicos não têm capacidade de gerar qualidade de vida para as pessoas. Então eu acho que é preciso... Eu tive uma expectativa muito grande no Ministério das Cidades quando foi criada, porque cidade não é um problema local, não é um problema só do prefeito. Cidade no Brasil é um problema nacional e acho que a criação do Ministério das Cidades apontou a possibilidade de ser tratado de uma maneira, de fato, que possa ter resultados positivos em todo o Brasil e particularmente no Nordeste. A segurança está num nível que não é suportável mais em todas as capitais brasileiras. Então é preciso enfrentar de uma maneira mais estratégica, mais profunda. E não é um problema só de prefeito, é um problema da cidadania como um todo, e é um problema também do Estado brasileiro, do seu ponto de vista nacional também. Nós precisamos fortalecer e criar e desenvolver grandes políticas urbanas que tenham condições de fazer com que os problemas que foram criados nas últimas décadas tenham soluções e a gente possa de fato ter conforto e qualidade de vida nas cidades brasileiras. Quais os seus planos para os próximos anos? Eu aprendi
com minha bisavó, que morreu com quase 100 anos, com mais de 99, que o futuro a Deus pertence. Todos os planos que eu fiz na vida tiveram que ser revistos ou não tiveram a menor condição de se realizar. Então é preciso pensar o futuro como uma carga de imponderável grande. Agora, ao mesmo tempo, é possível planejar. Eu quero voltar para o Brasil, tenho um maior desejo, maior vontade que seja curta a minha estadia fora, não que não esteja bom, mas é porque eu tenho vínculos, eu sou uma pessoa que tem uma relação com o Brasil, com a Bahia, com Salvador. E acho que vou constituir um plano pessoal para mim nos próximos meses, para que essa inserção se dê da melhor maneira possível e eu possa dar minha contribuição pessoal.